Muito bom dia, que a paz do Senhor esteja com você nessa manhã. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional da manhã, o nosso devocional diário aqui, onde juntos a gente se encontra para ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor e estar em oração. E com certeza seremos edificados. Então seja muito bem-vindo nessa manhã, em nome de Jesus. E hoje nós vamos ler então lá em Atos capítulo 2, onde tem um dos relatos mais importantes na era da igreja, ou seja, no início da igreja, que foi a descida do Espírito Santo. Logo após a ascensão de Jesus aos céus, os discípulos se reuniram e você lembra que faltava um discípulo para ser colocado no lugar de Judas, pois Judas tinha traído Jesus e ele acabou tirando sua própria vida. Então eles escolheram Matias para completar os 12 discípulos. E a Bíblia nos relata que eles estavam reunidos quando o Espírito Santo desceu sobre eles. E aí nós vamos ler então o relato que está lá em Atos capítulo 2. Se você puder, leia sempre junto comigo aí na sua Bíblia, para você ir acompanhando o texto e ir aprendendo também, tá bom? Então aqui nós temos no versículo 1, Atos capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Nesse primeiro versículo a gente já pode tirar algumas lições, alguns ensinamentos na verdade, né? Aqui ele diz, chegando o dia de Pentecostes. O que seria esse Pentecostes? O Pentecostes era uma festa judaica que ela estava, na verdade, ela é realizada logo após a Páscoa, né? A celebração da Páscoa. Ou seja, 7 semanas após a celebração da Páscoa se realizava essa festa chamada de festa do Pentecoste. Na verdade, ela não se chamava no Antigo Testamento de festa do Pentecoste, né? Ela se chamava de festa das semanas. Por quê? Porque desde a Páscoa, a celebração da Páscoa, até essa festa das semanas, ou seja, que seria chamada depois pelos gregos, né, de festa do Pentecostes, desse período, dessas 7 semanas, então, era denominada essa festa das semanas. Por isso que ele diz assim, chegando o dia de Pentecostes, ou seja, se cumprindo, em algumas traduções diz, se cumprindo o dia de Pentecostes, quer dizer o quê? Que essas 7 semanas foram cumpridas, desde a Páscoa até o dia de Pentecostes. E aí ele diz assim, estavam todos reunidos num só lugar. Por que ele fala num só lugar? Não é que ele não está se referindo às pessoas estarem reunidas juntas somente num lugar, né? Mas era um lugar específico que era chamado de cenáculo, aonde possivelmente os historiadores dizem que foi onde Jesus celebrou a Páscoa, né? A sua última, a Santa Ceia, na verdade, né? Onde ele realizou a Santa Ceia com seus discípulos, foi justamente nesse lugar e também nesse lugar onde eles escolheram Matias e eles escolheram Matias e se reuniram então os 12 discípulos com mais outras pessoas, no total de 120, e se reuniram no cenáculo. Então ele fala aqui, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Que lugar era esse? O cenáculo. E aí ele diz assim, versículo 2, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Possivelmente aqui não tenha, eles não tenham visto ou sentido um vento, né? Literalmente falando, mas um som, porque a Bíblia diz aqui que veio do céu um som como de um vento. Então não era o vento em si, mas era um som tão forte como o som do vento. E eles sentiram. E eu acredito que no momento em que eles ouviram esse som, porque era um som sobrenatural, eles não sentiram o vento, possivelmente, mas eles ouviram o som de vento. Então, pense você ouvir som de vento e não sentir o vento. Naquele momento, um temor desceu sobre eles. Aquelas pessoas que estavam reunidas, aqueles 120 pessoas que estavam reunidas naquele cenáculo, ouviram aquele som e eles desceu sobre eles um temor tão grande que preparou então a descida do Espírito Santo. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Então aqui eles viram. Olha só, aqui nós temos o sentido. Eles ouviram, eles sentiram e eles viram, ouviram e sentiram. Todo esse acontecimento para a descida do Espírito Santo foi intencional, porque foi uma forma de preparar o coração deles para aquilo que estava para acontecer. Então o som, o Espírito descendo como línguas de fogo, né? Aqui não fala que é fogo, mas como línguas de fogo era algo visível,
parecido com fogo, alguma coisa, né, nesse sentido, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, o Espírito Santo fez todo esse mover e fez com que eles começassem a falar noutras línguas. E a gente sabe que o falar em línguas é algo que vem do Espírito Santo. A pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela tem essa evidência que é o falar em línguas. Mas nesse caso aqui, quando o Espírito Santo capacitou eles a falar em outras línguas, tem um pequeno detalhe que está ali no versículo 5. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Aqui nessa festa de Pentecostes, vinha gente de todas as partes. Por quê? Porque era uma época com um clima propício para a viagem, porque você tem a festa da Páscoa um pouco antes e a do tabernáculo, né? Um pouquinho depois. E nessas duas festas era muito difícil a navegação, ir por terra, era perigoso por causa do clima. Porém, na festa de Pentecostes era um clima muito favorável para as pessoas viajarem. Então aquele lugar estava repleto de pessoas de vários países, de vários lugares, que estavam reunidos ali naquele lugar na festa do Pentecostes. E aí diz assim: ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um, e aqui está um detalhe, cada um os ouvia falar em sua própria língua. Naquele momento em que eles receberam o Espírito Santo, 120 pessoas dentro daquele cenáculo, naquele momento o som foi tão alto que chamou a atenção daqueles viajantes, daquelas pessoas que estavam participando ali da festa de Pentecostes. Foi algo notório. Ninguém conseguiu deixar de notar aquele alvoroço, né, que estava acontecendo ali com aquelas pessoas. E ali ele diz então, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua, ou seja, o Espírito Santo capacitou aquelas 120 pessoas a falar em outras línguas, porém essas outras línguas eram línguas humanas, ou seja, línguas que eram entendidas por aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar. A gente sabe que quando houve aquele advento da Torre de Babel, né, onde Deus veio e confundiu a língua dos seres humanos, então cada um falava uma língua e ninguém entendia nada, ali naquele momento houve de certa forma, uma reversão, ou seja, Deus usou aquelas 120 pessoas para falar em todas as línguas daquelas pessoas que estavam ali, daqueles viajantes, ou seja, eram em várias línguas, né? E aí então acontece aqui o versículo 7, aquelas pessoas atônitos e maravilhados perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Então aqui nós temos essa certeza de que aquelas línguas que eles falavam eram línguas humanas. Ou seja, aquelas pessoas que estavam ali estavam ouvindo eles falarem na sua própria língua. É como se, por exemplo, eu falo português, né? Você fala português, mas de repente eu comece a falar em inglês, eu começo a falar em francês, ou outra pessoa começa a falar em mandarim, por exemplo, outra pessoa começa a falar russo, outra pessoa noutra língua, mas eu sou português, aquela pessoa também é brasileira, no caso, né? Fala português, a outra também fala português, mas está falando em outra língua. Foi isso que aconteceu naquele momento. E tudo isso foi capacitado pelo Espírito Santo. Aliás, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximo a Cirene, visitantes vindos de Roma, olha só, de distâncias enormes. Tanto judeus, por exemplo, se tu pegar o Egito e Roma, você vai ver que inclusive ficam em outros continentes diferentes, né? Eram pessoas de muito longe. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Na verdade, aqui nós vamos ver que amanhã nós vamos ler esse próximo texto, onde Pedro ele se levanta para explicar o que significava isso, tá? Mas alguns outros, todavia, zombavam.
sempre vai ter aqueles que vão zombar. E diziam: estes beberam vinho demais, ou seja, estão bêbados. Para alguns, aquilo que estava acontecendo era algo sobrenatural. Eles ficaram atônitos, perplexos por aquilo que estava acontecendo e perguntavam: o que significa isso? Para outros já, eles zombavam, diziam: essas pessoas estão bêbadas. Então lembra, sempre vai ter aquele que vai zombar, mas vão ter pessoas que vão ficar curiosas para saber o que está acontecendo. Então, nesse relato aqui, acho que é um dos mais importantes para nós hoje, na era da igreja, porque foi exatamente onde marca o início da era da igreja, a descida do Espírito Santo sobre aquelas pessoas, e dali para frente eles foram cheios e capacitados para pregar o evangelho que Jesus deixou. Então, eu e você somos fruto disso que aconteceu aqui. Tá bom? Então, nós temos aí esse relato muito importante a respeito da descida do Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Convido você a orar nesse momento. Se você pode, quero que você feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus, pedir que Ele venha nos capacitar, venha abençoar o nosso dia, nos dar direção e graça e sabedoria nessa quarta-feira, né, que nós estamos aqui. Que Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida e que você possa receber a orientação do Espírito Santo nesse dia. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, te damos toda a honra, toda a glória, adoração e louvor. Obrigado pela tua misericórdia, Pai, que está sobre nós. Obrigado, Senhor, porque tu não nos deixa só, Senhor. Em todos os momentos tu está ali conosco. Obrigado, Senhor, por isso que nós lemos hoje, Pai, ali naquele dia, Senhor, tão memorável, Pai, naquela festa, Senhor, do Pentecostes, onde tu prometeu que derramaria teu Espírito Santo e a tua promessa se cumpriu através daquelas 120 pessoas que estavam reunidas ali naquele lugar, Senhor, no cenáculo, e puderam, Senhor, através daquilo que o Espírito Santo os capacitou, Deus amado, através das palavras, Senhor, eles puderam evangelizar justamente naquele lugar, Pai. E eu creio que ali muitas pessoas voltaram para os seus lares, para os seus países, da onde eles saíram, Pai, com uma palavra nova, Senhor, que vinha de Ti, Deus, sobre as suas vidas. Foi algo sobrenatural que o Teu Espírito Santo realizou ali naquele lugar e alcança as nossas vidas hoje, porque se nós cremos em Ti, Jesus, é porque nós ouvimos a Tua palavra e isso foi herança desde aqueles dias, ó Pai, onde o Teu Espírito Santo foi derramado. Por isso queremos Te agradecer, Pai amado, por tudo, Senhor, porque Tu nos alcança, mesmo nós sendo falhos, pecadores, pessoas que nós sabemos que não merecemos esse amor, essa graça, e muito menos sabemos que merecemos que o Teu Espírito Santo mora em nós, mas isso é dádiva, Senhor, que vem de Ti, e nós queremos Te agradecer, Pai, por esse momento tão maravilhoso, por essa manhã em que nós podemos ouvir a Tua palavra, orar, estar em comunhão contigo, Senhor, e pedimos, Senhor, que Tu venha nos dar a capacidade, Deus, de cada dia estarmos aqui, Pai, juntos, sendo edificados pela Tua palavra poderosa, Senhor, sobre nós. Obrigado, Senhor. Abençoa agora, Pai, cada um que está me assistindo nessa manhã, Pai, cada família aqui representada, Senhor, o trabalho de cada um. Abre portas de emprego, traz cura, restauração e renovo espiritual sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus é o que eu peço e desde já te agradeço, Pai, certo da tua resposta e da vitória pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por estar aqui comigo. Se você puder, compartilha com mais pessoas também o link aqui desse vídeo, né, desse nosso devocional da manhã. Eu vou estar aqui com você todos os dias, a partir das 6 horas da manhã. Nós vamos ler todo o livro de Atos e eu quero trazer aqui para você conhecimentos extras, porque às vezes você lê a Bíblia, mas você não tem, muitas vezes, o entendimento daquilo que está escrito. E a minha missão aqui é justamente te ajudar a entender exatamente o que está escrito na palavra de Deus para que você seja edificado. Então, se você puder convidar mais pessoas para estar participando, pega esse link e envia para mais pessoas. E também, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa o teu comentário aqui embaixo. Eu fico muito feliz quando eu recebo o comentário de vocês aqui. Isso é gratificante e me empolga, né, a continuar cada dia com mais ousadia aqui na palavra do Senhor, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Amanhã temos o nosso encontro novamente e eu te espero, tá bom? Um grande abraço e até mais.